Olá, sou o professor Francisco José, professor de Biologia, e agora a gente vai ver, através desse vídeo, através dessa microaula aqui, o reino fungi, que é o reino exclusivo, adivinha de quem? Dos fungos. Veremos aqui agora, é o reino fungi. Você pode, caso queira aí, curtir a aula, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, né, que é o canal Bioecologado, para que quando novos vídeos entrarem você possa ser notificado. Veremos aqui as características gerais a princípio aqui do reino fungi, o reino dos fungos. Características gerais. Já começa aqui com exemplos de fungos, cogumelos, mofos, bolores, leveduras, ou seja, são seres, pode observar aqui, ó, são seres que não realizam fotossíntese, ou seja, não têm clorofila, são aclorofilados e por isso são heterótrofos. Não apresentam tecidos verdadeiros, ou seja, eles não têm tecidos verdadeiros. Eles apresentam produção de esporos a fim de enfrentar condições desfavoráveis no momento da reprodução, e aí ali aqueles esporos ficam ali aguardando chegar a um ambiente com condições favoráveis para a continuação da reprodução. Os fungos são diversificados também, viu? Ó, tem fungos que são unicelulares e tem fungos que são pluricelulares. Enquanto os protozoários lá do reino protista são todos unicelulares, os fungos existem dos dois tipos, é como as algas. São como as algas nesse termos de quantidade de células. Existem fungos unicelulares e fungos pluricelulares. E o engraçado é que a reserva dos fungos é diferente da reserva da maioria das algas. A reserva dos fungos é o glicogênio, a mesma reserva do ser humano, a mesma reserva nos animais, é o glicogênio, que é uma grande molécula formada por glicose, né? Então, já até vi muito ser cobrado isso em prova, essa questão de afirmar que os fungos têm como reserva o amido, para confundir com as plantas, mas não caiam nessa que a reserva dos fungos é o glicogênio. Eles possuem fase assexuada e fase assexuada, né? Eles têm digestão extracorpórea, a digestão deles é fora do corpo. Tem parede celular, só que não é uma parede celular semelhante à das plantas, porque a das plantas a gente vai ver ainda que é formada por celulose. Daí ela é chamada de parede celulósica. Aqui essa parede celular é rica em um polissacarídeo conhecido como quitina. É a substância presente na parede celular dos fungos que dá resistência a esses fungos. Então, eis aí as características gerais. Podem ser unicelulares, podem ser pluricelulares, dependendo da espécie. Substância de reserva é o glicogênio. Tem fase sexuada, digestão extracorpórea, fora do corpo, através do lançamento de enzimos ali. E parede celular com quitina. Classificação dos fungos. Classificação, deixa eu deixar essa imagem aqui embaixo mesmo, né? Tem os fungos classificados como ascomicetos, os classificados como ascomicetos, e eles formam esporos sexuados, por meiose, lógico, né? Se são sexuados, conhecidos como ascóporos, no interior de uma estrutura chamada asco, né, são formados esses ascóporos no interior de uma estrutura conhecida como asco.
É lá que são formados os gametas, conhecidos como ascósporos. Corpo de frutificação, conhecido como ascocarpo, ou seja, é uma característica dos fungos ascomicetos. E aí a gente pode ver as imagens deles aí, ó. São fungos unicelulares que podem viver de forma colonial ali juntos, né? E são bastante importantes, inclusive para a economia culinária. Exemplos aqui, ó, de outras imagens de fungos, podem ver aqui, ó. Tem um conhecido como orelha de pau, popularmente conhecido como orelha de pau, porque ele fica agarrado nos caules das árvores. Olha o ascocarpo aqui, ó, do ascomiceto, né, que é o corpo de frutificação do fungo. E o asco com ascóporos, aqui o asco com ascóporos aqui, que são exatamente os ascósporos, são os gametas, né? Os gametas dos fungos, formados dentro dessa estrutura aí chamada de asco. E aí eis aí a estrutura interna com hifas e ascos. Hifas, a gente vai ver aí que representa exatamente as células dos fungos propriamente ditas. E aí tem fungos classificados como basidiomicetos, que possuem esporos sexuados, basidiósporos, formados em umas estruturas chamadas de basídios. E tem corpo de frutificação, basidiocarpo, e um exemplo é o cogumelo, né? A gente viu bem aqui, ó, no finalzinho, que o exemplo do fungo desse fungo bem aqui, ascomiceto, né, que a gente estava vendo aqui atrás. Exemplos de fungos ascomicetos. A gente tem aqui levedura, né, tem aqui o orelha de pau com corpo de frutificação, né? E os basidiomicetos a gente tem como exemplos aqui, ó. Tem como exemplos aqui deixa eu ver onde foi que eu vi os exemplos aqui dos basidiomicetos. Bem assim aqui, os cogumelos, né? A gente falou aqui há pouco tempo, os cogumelos, exemplos de basidiomicetos. Existem cogumelos que são até comestíveis, embora aqui não tem como. Os cogumelos que se vê por aqui são todos tóxicos, cheios de pelos, de um pó estranho, né? Essa aqui é a imagem de alguns cogumelos aqui, né? Que são fungos, os basidiomicetos. E aí a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver aqui que hifas são prolongamentos citoplasmáticos contínuos sem membranas de separação. Ou seja, as hifas são exatamente as células dos fungos. E o micélio é o conjunto de hifas. Então, o corpo de frutificação do fungo. Micélio em um fungo representa o corpo de frutificação total do fungo. E as hifas são as suas células, que representam o preenchimento do micélio. As hifas, elas não têm separação citoplasmática, elas estão sempre em contato uma com a outra, através de alguns locaizinhos assim que ficam abertos, que permite a troca de substância entre uma hifa e outra, ou seja, entre uma célula e outra do fungo, no caso dos fungos multicelulares. Então, só para relembrar os fungos
o nome de suas células é geralmente conhecidas como hifas, e o conjunto de hifas forma o corpo do fungo, chamado de micélio. Modo de vida dos fungos. Existem fungos decompositores, em uma grande maioria, eles compõem juntamente com as bactérias. Juntamente com as bactérias, os fungos compõem o último nível da cadeia ou teia alimentar, e nesse caso eles seriam os decompositores. E existem outros que são saprófagos. Os decompositores fazem a reciclagem da matéria, decomposição da matéria orgânica, juntamente, conforme a gente falou, com as bactérias, compondo aí o nível trófico final da cadeia ou teia alimentar, conhecida como decompositores. Existem também fungos que são mutualísticos, que vivem associados a raízes de plantas. O fungo aproveita a nutrição autotrófica do vegetal, né? O fungo aproveita a nutrição autotrófica do vegetal e o mesmo libera no solo nutrientes. Decomposição aproveitados pela planta, ou seja, há uma troca mutualística. O fungo ele aproveita da planta o quê? A nutrição autotrófica, porque ele não realiza a fotossíntese e o vegetal sim, mas em compensação ele libera no solo nutrientes provenientes da decomposição da matéria orgânica, que servirá de adubo, como se diz, para a planta, né? Servirá de matéria orgânica para a planta. Esse aqui é umas trufas, alimentação feita com fungos. E tem a parte também dos fungos que vivem associados a algas verdes, que aí no caso vai formar uns seres conhecidos como líquens, né? É uma união aí obrigatória que não tem como viver separado. Os fungos, juntamente com algas verdes, dá constituição aos líquens. Então os líquens só vão existir se for dessa associação entre algas verdes e fungos. O exemplo aqui, ó, a imagem aí, deixa eu dar mais uma baixadinha aqui, a imagem aqui, ó, de um líquen formado aí pela união de um fungo e uma alga verde. Vamos passando. Existem fungos que são parasitas, né? Podem ser chamados também de patogênicos, que causam doenças em plantas, que eu vejo muitos agricultores chamar de ferrugem. A planta fica com uma folha enferrujada e aí esse ferrugem ataca cajueiro, ataca as plantas frutíferas, né? Ataca até algodão, fica com aquela folha enferrujada. E aí eles utilizam às vezes fungicidas para matar esses micro-organismos que são parasitas. No caso aí, ó, nós estávamos vendo aqui na imagem, tá aqui na legenda, na imagem, ferrugem no café, no cafeiro, doença provocada por fungos, doença provocada por fungo. E tem os parasitas também do homem, os fungos que parasitam o homem causando as micoses, causando sapinho, né? E histoplasmose nos pulmões. São fungos parasitas do homem aí, ó. Exemplo aqui de fungos causador da micose, ó. Aquele processo chamado como frieira, né? Que dá aquela frieira e pode chegar a ferir o pé da pessoa. Tudo isso é causado, o sapinho da língua, né? O sapinho que cria na língua. Tudo isso é causado por fungos parasitas. Temos aqui, ó, candidíase ou sapinho, né? Fungo ataca as mucosas. Ataca as mucosas. No caso aqui, causado
na língua do indivíduo aqui. Mas os fungos só fazem o mal? Não, tem fungos que não fazem mal, tem fungos que vivem neutros lá e só dependem de si. Mas fungos que têm grande importância econômica, ecológica e servem até como ingredientes para a fabricação de alimentos, como exemplo queijos, né? A importância ecológica, são decompositores juntamente com a bactéria e fazem a reciclagem de matéria, né? Quem seria o ambiente sem os fungos e as bactérias, sem os decompositores? E aqui alguns produtos fabricados com fungos, Podem ver aí, alimentos não tão comuns, mas que são, além do queijo, né, que é comum, fabricado aí com fungos. Tem um champignon aí e dentre outros aí, fabricados aí com a participação dos fungos. A gente sabe que ele é também utilizado na fabricação do pão, né? Fabricação do pão, muito utilizado nas padarias e bolo. A gente sabe que existe o fermento biológico, né? Fermento biológico, olha aqui, pão, através da fermentação alcoólica e levedura, produz etanol e gás carbônico. Este último aí, o gás carbônico, atua como fermento, ou seja, existem fungos com importâncias diversas, produção de etanol, que é álcool, né? E gás carbônico, né? Que atua como fermento aí nas padarias, nas panificadoras. Olha aí, ó, bebidas alcoólicas fermentadas, exemplo, cervejas, né? Exemplo de bebidas alcoólicas fermentadas, as cervejas. As cervejas precisam da participação de fungos. Vamos seguindo. Medicamentos antibióticos são fabricados com o quê? Com fungo, a penicilino, que foi utilizado para obter o antibiótico penicilina a partir do fungo do gênero penicilino. Importante no combate às infecções bacterianas. Muito importantes para combater as infecções bacterianas, onde esse antibiótico vai agir sobre os ribossomos da célula bacteriana, danificando-a, impedindo-a de fabricar suas proteínas e causando sua morte. E tem aqueles fungos que são perigosos, como alguns cogumelos aí, ó, que tem um pó preto, às vezes um pó branco, que podem causar problemas de visão, podem causar intoxicação. Cerca de 50 gramas desse cogumelo podem matar uma pessoa de 68 quilogramas. Olha só que cogumelo tóxico. 50 gramas podem matar uma pessoa de 68 quilogramas. Falando de proporção, né? Ou seja, cogumelo realmente bastante tóxicos. Estamos já aqui falando dos fungos que são perigosos. Esses cogumelos, aqui esse do gênero, deixa eu dar uma olhada bem aqui, aumentar bem aqui um pouquinho para ver aqui, ó. Do gênero Amanita, né? Amanita phalloides. Esse fungo é perigoso. É um fungo perigoso. 50 gramas dele dá para matar uma pessoa de 68 quilogramas. Isso é o que eles dizem, pode matar com até um de 100, vai saber da situação da pessoa. Olha aí exemplo aí de cogumelo que causa a alucinação. Esse aqui é alucinógeno, é um fungo que pode causar alucinação
Olha a espécie dele aí, Amanita muscarina. É do mesmo gênero do outro lá, mas, né? É do mesmo gênero, Amanita, mas já é outra espécie. O epíteto específico já é outro. Outros aqui, ó. Esse aqui do gênero e de várias espécies, do gênero Physilocibe, e de espécies diferentes, são cogumelos alucinogênicos, são alucinógenos, que se ingerido provoca danos ao sistema nervoso, pode causar alucinações altamente perigosas, causando danos ao sistema nervoso. Mais fungos aqui, né? Fungo agora parasita do centeio, que produz a ergotamina, substância da qual se extrai em laboratório o LSD. O LSD, que é uma substância conhecida como dietilamida do ácido lisérgico. É um ácido com composições aí de amina. Deixa eu diminuir novamente a imagem aqui. E aqui nós temos mais fungos, ó. Grãos contaminados com fungos, né? Tem fungos que atacam os grãos. Bolor preto, que atacam os pães. Quem nunca colocou um pão ou um bolo e ele ficou, ó, todo embolorado, se é que se fala assim mesmo, né? Cheio de bolor, e a pessoa pode comer e ter aí uma intoxicação séria e precisar até de hospitalização. Temos aqui outra espécie de fungo do gênero Amanita. Uma outra espécie aqui também do gênero Amanita, e epíteto específico Panterina. É também um cogumelo e um cogumelo tóxico. Estão vendo aí, né? Um cogumelo tóxico. Essa Amanita panterina. E é isso, gente. Era para a gente conhecer as características gerais dos fungos. A gente viu que todos os fungos representantes de um único reino exclusivo deles, e que existem fungos unicelulares e existem fungos pluricelulares, e que os fungos eles têm como substância de reserva própria o glicogênio e não o amido, como se pensa, muitos pensam por aí que é a mesma plantas, mas não é. A substância da planta, substância de reserva é o amido, mas dos fungos é o glicogênio. Eles têm parede celular rica em quitina, que é um polissacarídeo com característica enrijecida, com característica rígida, o mesmo polissacarídeo das nossas unhas. Né? O que mais que a gente pode ver? Já falamos que eles podem ser pluricelulares, existem fungos unicelulares. Né? Sabemos que eles têm hábito de viver em mutualismo, né? Formando líquens com as algas verdes. Tem fungos que são parasitas, né? São causadores da ferrugem em algumas vegetações, em algumas plantas, como café, algodão, caju. E existem também fungos que são tóxicos, como alguns cogumelos, né? Conforme a gente viu até um aí que 50 gramas pode matar uma pessoa de 68 quilogramas, e por aí vai. A gente viu que também os fungos não só têm esses males. Os fungos representam uma grande importância, principalmente ecológica, porque eles, juntamente com as bactérias, eles constituem o último nível trófico das cadeias e teias alimentares, o nível dos decompositores, fazendo a limpeza
limpeza de todo o meio ambiente, ou seja, os fungos são importantes, além daqueles que são utilizados na culinária para a fabricação de alimentos e, inclusive, dentre esses alimentos, o pão, né, as bebidas alcoólicas, né, que eu não posso considerar aí alimento, mas, enfim, os fungos têm sua importância econômica e ecológica. E com isso, minha gente, a gente termina essa aula sobre o reino fungi. Espero que tenham entendido, né? Espero que tenham entendido o conteúdo. Fica aí na playlist aí esses vídeos dos reinos de seres vivos, né? E até a próxima aula, se Deus nos permitir. Podem curtir aí, se gostaram, podem se inscrever no canal. E até a próxima aula, se Deus nos permitir.